Vamos de capítulo 219 de Shangri-La Frontier. O Sanraku continuou avançando ali naquela fortaleza que ele está explorando para procurar os itens que o Visage pediu. E o Sanraku acabou descobrindo um camarada, um holograma que remete à Era das Divindades. Então, provavelmente vem história por aí. E vamos conversar sobre esse capítulo 219. Foi um capítulo mais morno, foi um capítulo mais de transição e de foco no objetivo, que é os itens que o Visage pediu pro Sanraku. Se inscreve no canal, se liga aí na descrição, rapaziada. Tem mangás de Shangri-La Frontier pra você comprar. Alguns estão em promoção, outros não, mas confere aí, porque é sempre bom, porque você compra por esses links e ainda me dá um apoio, beleza? Sem nenhum custo adicional pra você, mas me ajuda pra caramba. Outra coisa que me ajuda é você curtir e compartilhar este conteúdo, além de se inscrever no canal. Galerinha, se liga. Vamos começar porque o Sanraku, ele derrotou aquele cavaleiro de linha no último capítulo. No entanto, ele foi explorando mais e mais aquela fortaleza que ele tá. Só que à medida que ele ia explorando, ele ia encontrando um cavaleiro de linha. E o Sanraku, ele tem totais condições de vencer esses cavaleiros de linha. Só que ele não quer, porque esses cavaleiros de linha não dão XP e também eles não dão itens. Então não vale a pena grindar ali. Não vale, não tem como grindar ali, que é algo interessante pro Sanraku. Ainda mais quando talvez envolva até mesmo uma estrutura da Era das Divindades, que talvez poderia ser algum lugar interessante para ele grindar, para ele upar e tudo mais, mas não está rolando isso. O que tá rolando é que a cada sala que ele passa tem um cavaleiro, e que esses cavaleiros interessantes seria tirar X1 com ele, mas como o Sanraku tá passando nas salas e sequer explorando as salas, tem vários e vários cavaleiros ali atrás dele. A Imu até tenta usar um feitiço contra esses cavaleiros, mas os cavaleiros simplesmente absorvem esses feitiços. E o Sanraku agora ele tenta buscar talvez uma alternativa. A alternativa seria subir ou descer. A ideia inicial é que o Sanraku, ele entende que os itens, eles parecem ser itens importantes. E meio que pegando por base um padrão de jogos desse tipo, os itens importantes, eles estão no topo de uma estrutura, que é meio que finalizar a estrutura e você pega a recompensa. O Sanraku, ele até pensa em subir, ele até tenta ali uma ideia de subir. Só que ele entende que talvez se ele continuar subindo, esses camaradas, eles vão continuar indo atrás do Sanraku. Eles vão continuar indo e o número vai continuar aumentando. O Sanraku, ele pode chegar num item, mas ele não vai ter talvez a calma, a paciência para conseguir pegar esse item com tranquilidade. Por quê? Porque vai ter essas criaturas atrás dele. A ideia é que o Sanraku, ele começa a repensar no plano que ele montou para buscar os itens. Se esses itens foram feitos na Era Divina, e a Era Divina aparentemente tem criaturas gigantescas, como meio as estruturas, os fósseis que estão aí nessa própria região, né, que é o Dark Ruins, o Sanraku entende que talvez esses itens não estão no topo, porque uma criatura gigante seria muito mais fácil ela chegar no topo do que uma criatura menor. Então, se eles estão lutando e se defendendo contra criaturas gigantes, eles colocaram os itens importantes embaixo. Se eu não me engano, eles foram nessa estrutura, ou pelo menos uma parte diferente dessa estrutura, para pegar o item que fez a Bilak se transformar uma ferreira ainda melhor, né? Upar a classe de ferreira que ela tem, se eu não me engano. E eles tiveram que descer, e aí eles enfrentaram aquele robô e tudo mais. Dito tudo isso, o Sanraku toma a decisão, ele reúne essas informações e chega à conclusão que ele vai precisar descer e não subir. A ideia então é ele explorar um lugar que ele já estava ali em mente para explorar e que não tinha conseguido explorar. Esse lugar, basicamente, você acessa ele através de um elevador, só que o elevador está quebrado e o poço do elevador não tem absolutamente nada, então o Sanraku, ele vai precisar pular. Mas primeiro, para pular, ele vai precisar passar pela porta do elevador, que ele não vai conseguir abrir. E ele tem a brilhante ideia de usar a capa. E quando ele usa a capa de Lapstella, ele pré-programou ali uns feitiços, e um desses feitiços foi o teleporte. E com o teleporte, qualquer visão que ele tem do outro lado, ou de onde ele quer chegar, o Sanraku, ele vai conseguir teletransportar. Então ele usa a capa, ele pré-programou os feitiços, e ele usou o teleporte para passar do buraco. Todas aquelas criaturas, quando atingiram o Sanraku acabou meio que desviando, acabou sendo surpreendido,
as criaturas, e o Sanhaku entrou pelo buraco do elevador e as criaturas bateram na porta porque as criaturas não têm tamanho para passar daquele buraco. Agora, depois que o Sanhaku meio que caiu no posto do elevador, ele tem agora a missão de sobreviver à queda. Quando ele sobrevive à queda, ele começa a usar a gravidade zero, ele começa a usar o combo das luvas com aquele visão momentânea. Tudo isso para quê? Para ele conseguir descer o elevador, descer aquele poço, usando a parede como chão, através da gravidade zero, e com velocidade o suficiente para chegar lá embaixo o mais rápido possível. Agora que ele está vendo, ele conseguiu chegar ali, só que nós temos um porém. Nós temos o efeito da luva funcionando na Emu. E que efeito é esse? É um efeito de eletroconcussão, que aplica paralisia a alvos em contato com o usuário. E quem estava em contato com o Sanhaku era a Emu. Agora o Sanhaku está na forma normal dele, só com um short e cabeça de pássaro. Ele recupera a Emu com uma poção e agora ele está no subterrâneo onde ele vai encontrar talvez as respostas e até mesmo os itens que o Visage pediu para ele. E o que seriam essas respostas? O que seriam esses itens? Eu acredito que talvez esses itens estejam ligados à condição do Sanhaku em ir para o próximo continente. E além disso, as respostas talvez seriam um pouquinho da história da Era das Divindades. E por que eu falo isso? Porque nós temos o Sanhaku encontrando um holograma de um cientista, e esse holograma, o cientista está usando roupas da Era da Divindade. E é um vídeo da Era das Divindades. É um vídeo da Era Antiga. Tudo isso talvez vai começar a contar um pouquinho mais de o que aconteceu com o mundo. As guerras, os confrontos, até mesmo as histórias. Talvez até mesmo a criação dos colossos. Confesso que eu posso ter faltado alguma aula, vocês podem me corrigir aí, mas eu acho que não tem essa parada da criação dos colossos. E, obviamente, pro Visage mandar o Sanhaku pegar esses itens exatamente nesse lugar, talvez tenha alguma coisa que o Visage queira que o Sanhaku sabe. Até porque, quando o Sanhaku começa a perguntar algo sobre a história do mundo, o Visage, ele, de fato, manda o Sanhaku para aquela direção. Ele indica a Bahrain's Dark Ruin pro Sanhaku, que é talvez um lugar onde o Sanhaku vai começar a ter um pouquinho mais de noção do que foi aquela história, do que foi a Era das Divindades. E eu particularmente estou bastante ansioso também para ver a Era das Divindades. O que foi a Era das Divindades? Me remete muito ao século perdido de One Piece, tá ligado? A gente sabe o século perdido, a gente sabe que tem algo, mas a gente não sabe o que aconteceu na Era das Divindades, ou no século perdido, no caso, em One Piece. Então, rapaziada, comenta suas expectativas pro próximo capítulo de Shangri-La Frontier, comenta o que você achou do Sanhaku usando a capa, o novo item dele, e segue o canal, rapaziada. Lembrando que 8 horas hoje à noite tem live pra gente trocar ideia sobre Shangri-La Frontier e outras várias obras. Se inscreve no canal, tamo junto e é nóis. Fui!